Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, a glória do Senhor Jesus para aquele que nos assiste, meu irmão, minha irmã, ou talvez alguém que esteja procurando vídeos na internet, de repente viu essa mensagem, que no nome do nosso Senhor Jesus Cristo e para a sua glória nós possamos estar falando sobre a palavra de Jesus e possamos estar buscando cada vez mais a presença de Deus, a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Que esta palavra nesta hora possa, em nome de Jesus Cristo, falar ao vosso coração, seja como um alerta, seja como um alimento para a sua alma. Em nome de Jesus Cristo estaremos glorificando a Deus, exaltando o seu santo nome na palavra que fala em 2 Crônicas, no capítulo de número 8. 2 Crônicas, no capítulo de número 8, especificamente no versículo 11. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. 2 Crônicas fala assim: Salomão exerce suas funções. Depois de 20 anos, durante os quais Salomão construiu o templo do Senhor e o seu próprio palácio, ele reconstruiu as cidades que Hirão lhe tinha dado e nelas estabeleceu israelitas. No final, nós vamos falar quem é Hirão. O rei Hirão. Aleluia. Depois atacou Ramate, Zobá e a conquistou. Mas vou selecionar alguns versículos para a gente não estar tomando muito tempo e não ficar saindo do teor da palavra que nós queremos comentar. Aleluia, Jesus, sobre o casamento de Salomão com a princesa egípcia. Então, fala no versículo 5: reconstruiu Bet-Horon Alta e Bet-Horon Baixa, cidades fortificadas com muros, portas e trancas. Graças a Deus. Nós vemos aqui que nessa parte que Salomão, além de ter sido rei, foi também um grande conquistador, um verdadeiro líder, construindo cidades fortificadas com muros, portas e trancas. E também nós vemos aqui, podemos ver aqui também as cidades onde ficavam os seus carros, os seus cavalos, construiu tudo que desejou em Jerusalém, no Líbano, em todo o território que governou, todos, aleluia. Retornando aqui, construiu cidades fortificadas com muros, portas. Que nós vemos aqui que nesse momento da história de Salomão, ele cidades fortificadas com muros destruídos, ele refazia para se proteger do inimigo que tentasse vir reaver essas cidades. E nós, como seres humanos, nós vemos que a gente se protege, procura ter a preocupação em se proteger das coisas, do homem do inimigo que venha nos enfrentar. Mas tanta preocupação, temos hoje em dia carros blindados para nos proteger dos ladrões, daqueles que queiram nos prejudicar, tirar o que é nosso. Nós temos essas preocupações materiais. E qual é a nossa preocupação com o inimigo das nossas almas que nós não vemos? Aleluia.
nós devemos nos preocupar, aleluia, não com aquele que mata a nossa carne, aleluia, mas com aquele que pode matar a nossa alma, matar a nossa salvação. Estejamos atentos a isso. Nós vemos aqui nessa parte que ele foi um grande conquistador, um líder, e que conquistou cidades fortificadas com seus muros, portas e trancas, e se protegia, uma preocupação em se proteger contra o inimigo, aquele que é de carne e de osso, mas que deixou ser atacado por aquele que, aleluia, pode matar a nossa salvação, que é aqui relatado no versículo 11. Então, continuando, todos os que não eram israelitas, descendentes dos hititas, dos fariseus, dos heveus, dos jebuseus, que não tinham sido mortos pelos israelitas, Salomão recrutou para o trabalho forçado, e nisso continuam até hoje. Mas Salomão não obrigou comandantes de seus carros e condutores de carros. Também eram israelitas, os que supervisionavam os trabalhadores. Salomão levou, vamos ver aqui agora, Salomão levou a filha do faraó da cidade de Davi para o palácio. Salomão leva a filha do faraó da cidade de Davi para o palácio que ele havia construído para ela, pois dissera: minha mulher não deve morar no palácio de Davi, rei de Israel, pois os lugares onde entrou a arca do Senhor são sagrados. Continuando aqui, sobre o altar do Senhor que havia construído diante do pórtico de Salomão passou a sacrificar, fazendo tudo o que havia sido devido, como havia de ser os procedimentos no templo, fazer a preocupação de estar fazendo tudo como havia sido determinado pelo seu pai, conforme determinações de Moisés acerca das ofertas diárias, dos sábados, das luas novas, das 3 festas anuais, festa dos pães sem fermento, ou pães ázimos, e a festa das semanas, e a festa das cabanas. Ordem de seu pai Davi designou os grupos dos sacerdotes para suas tarefas, os levitas para conduzirem o louvor e ajudarem os sacerdotes conforme as determinações diárias. Então nós vemos aqui o que acabamos de comentar: seguir, aleluia, as tarefas no templo de acordo com o seu pai, desde a época de Moisés, como Moisés havia determinado. O rei Davi também assim determinou para Salomão que assim fosse feito, aleluia, fosse o culto. Designou o grupo dos sacerdotes para suas tarefas, os levitas para conduzirem o louvor e ajudarem os sacerdotes conforme as determinações diárias. Também designou por divisões os porteiros das várias portas. Nós vemos aqui que essas ordens passadas desde a época de Moisés, passadas pelo seu pai rei Davi a Salomão, foram seguidas à risca. Todas as ordens dadas pelo rei aos sacerdotes e aos levitas, inclusive as ordens relativas aos tesouros, foram seguidas à risca.
Todo o trabalho de Salomão foi executado desde o dia que foram lançados os alicerces do templo do Senhor até seu término. Assim foi concluído o templo do Senhor. Aleluia. Continuando aqui. Irão lhe enviou navios por seus próprios marinheiros, homens que conheciam o mar. Eles navegavam com os marinheiros de Salomão até Ofir e de lá trouxeram 15.750 quilos de ouro para o rei Salomão. Tem ideia disso, irmão? 15.750 quilos de ouro para o rei Salomão, para a construção do templo. Bem, vamos ver aqui. Aleluia. Irão foi uma figura bíblica que se refere a duas pessoas na palavra. O rei Irão de Tiro, que nós relatamos aqui, que trouxe esse ouro, e um rei fenício, que era amigo e aliado de Davi e Salomão. E Irão-Abe, um talentoso artesão enviado pelo rei Irão para ajudar Salomão na construção do templo de Jerusalém. Aleluia. Então nós podemos relatar aqui a amizade com Davi e Salomão. Ele manteve uma aliança de amizade, comércio com os reis de Israel. Vamos fazer uma pausa aqui. Sobre o rei Salomão, nós podemos relatar aqui, como já foi falado, que ele foi um bom líder. E também nós podemos ver aqui que ele também foi um bom diplomata, porque ele tinha as amizades que o rei Davi tinha com os demais reis. Aleluia. Salomão também prosseguiu sendo um diplomata, mantendo esses acordos e trazendo benefícios para Israel, como nós vemos na palavra, tendo também a colaboração na construção. Enviou madeira de cedro do Líbano, artesãos e pedreiros para ajudarem Davi a construir seu palácio. Posteriormente também ajudou Salomão na construção do templo. Comércio, as relações comerciais entre os dois reinos foram fortes, ok? Que acabamos de falar aqui. Foi também um excelente diplomata. Com troca de materiais como madeira, ouro e pedras preciosas. Correto? Então nós vimos que Salomão foi obediente ao seu pai, obediente aos mandamentos de Deus, foi um excelente líder e um excelente diplomata. Só que nós vamos continuar aqui relatando esse problema que foi relatado no versículo 11, onde e fez subir Salomão a filha. Vamos voltar aqui. E fez subir Davi para a casa que lhe tinha edificado. Porque disse: minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porque aquelas habitações onde entrou a arca do Senhor são sagradas. Com tal esposa gentia, Salomão estava indo em uma direção errada, e ele não aprendeu a lição que deveria aprender, porque mais tarde veio a possuir muitas mulheres estrangeiras, as quais levaram o coração dele para longe de Deus. Relatados em 1 Reis 11, do 1 ao 9. Salomão, como todos os outros tipos, era uma figura debilitada de Cristo, o qual estava por vir. Entretanto, seu antítipo, Cristo, seria e é perfeito. Continuando aqui. Crônicas, nós vemos que fala exclusivamente do extremo cuidado que Salomão teve como
como responsável sacerdotais. Nós vimos aqui. Tinha zelo e cuidado pelas coisas do templo, da realização do culto e de todas as determinações do seu pai, rei Davi. Ok? Todo zelo com as coisas. Hoje nós podemos ver aqui na nossa congregação, nós temos um devido zelo e cuidado na hora que nós estamos no culto, na hora que nós estamos glorificando a Deus, louvando a Deus, falando da sua palavra. Correto? É um ponto. O filho de Davi apreciava muitas recomendações do seu pai Davi e a palavra de Deus. Então, nós vemos aqui, apreciava, tinha zelo, tinha cuidado com as recomendações da palavra de Deus, do seu pai Davi e da palavra de Deus. Nessa época, ele seguiu cada detalhe, cada instrução, fazendo uma aplicação para nossas vidas, como eu falei, eu acabei de falar no dia de hoje, desde o culto das nossas igrejas até o nosso cotidiano. Os princípios bíblicos devem estar plenamente presentes em cada uma das nossas atividades. Entendeu, irmão? Vamos tentar explicar um pouquinho. Graças a Deus. Então nós vimos que na época ele seguiu todos os detalhes do culto, todos os detalhes que foram determinados, as instruções de Moisés, as instruções do seu pai Davi, aleluia, até fazendo cada instrução ele fez com zelo, com cuidado, com determinação. E hoje, nos nossos cultos, nas nossas igrejas, nas congregações, do nosso cotidiano, relata aqui o autor que os princípios bíblicos devem estar plenamente presentes em cada uma das nossas atividades. Se nós aprendemos a palavra que é ensinada pelo nosso pastor lá na igreja, na congregação, no templo, se nós ouvimos as instruções da palavra, da sagrada palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento, tudo que nós aprendemos dentro da nossa congregação deve ser aplicado na nossa vida, deve ser aplicado no nosso dia a dia, deve ser aplicado na nossa casa, que relata aqui que Salomão tinha um zelo total no templo, na realização do culto e em todas as suas determinações, ok? Tinha zelo, tinha cuidado, tinha respeito, tinha temor. Tanto é que ele não deixou essa sua esposa, princesa egípcia, aleluia, filha de Faraó, entrar na casa de Davi, porque aquelas habitações onde entrou a arca do Senhor são sagradas. Correto? Não deixava entrar nos locais sagrados. Só que eu e você, nós somos casa de Deus, templo do Senhor. E se nós realizamos as nossas obrigações na casa de Deus, se nós somos servos e servas de Deus, realizamos as nossas obrigações lá no templo, na congregação, semelhante a Salomão, a Davi, que tinham temor de Deus, que faziam, aleluia, o seu trabalho lá no templo, na casa do Senhor, na nossa igreja, queira você, aleluia, assim preferir, nós fazemos o nosso trabalho lá, saindo da igreja, irmãos, nós também, é o que é alertado aqui na palavra, nós devemos também continuar servos de Deus, nós devemos continuar obedecendo a palavra de Deus. Deus havia determinado aqui para que o povo de Deus não fosse, aleluia, iludido, não fosse enganado
por aqueles povos que eram idólatras, que não tinham temor de Deus, que não era para o povo de Israel se misturar com eles. Isso foi determinação do Senhor Deus, aleluia, para o povo de Israel. E hoje continua, meus amados, continua. Se você quer ter uma vida abençoada, se você quiser ter uma vida próspera, se você trabalha na tua vida, procure um homem ou uma mulher de Deus que pratica a palavra de Deus, não somente, mas que também pratique a palavra de Deus, a sagrada palavra de Deus, também fora da igreja, na sua casa, no seu trabalho. É isso que a palavra vem nos alertar neste momento, que nós devemos procurar ter temor de Deus, não somente dentro da casa de Deus, da casa de oração, aleluia, dentro da nossa igreja. Lá nós erguemos a mão, choramos, temos o temor de Deus, e quando nós saímos de lá, qual é o nosso procedimento? Qual é aleluia, das pessoas, diante dos nossos colegas, diante dos nossos amigos, diante dos nossos irmãos da igreja, diante do nosso pastor? Qual é o nosso procedimento que nós devemos ter? Aleluia, de temor de Deus, de respeito de Deus, que nós devemos continuamente estar buscando a palavra de Deus, buscando o temor de Deus, para que não estejamos errando por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. Aleluia, nós vamos ver aqui que o homem mais sábio do mundo, o homem mais sábio do mundo, caiu nesse erro, caiu nesse engano, por ver talvez uma mulher bonita que, aleluia, alegrou seus olhos e não teve o temor de Deus, onde, em respeitar a palavra de Deus, onde Deus havia determinado que o povo santo não deveria se misturar com essa gente, não deveria se misturar, aleluia, com os idólatras, com os que não seguem a Deus, não seguem a Cristo, aleluia, a palavra de Deus, a sagrada palavra. Mas ele, aleluia, tinha respeito lá dentro da casa de Deus. Quando saía da casa de Deus, eu aqui fora, eu é que mando, eu que comando, eu sou o rei, eu determino, eu faço, é a minha vontade, é o meu gosto, é o meu desejo, aleluia, de ter a princesa de Faraó, a filha de Faraó. É o meu desejo ter essa mulher bonita ao meu lado. Aqui fora, no meu palácio, sou eu quem mando, eu que comando, eu que faço a vontade, aleluia. E lá dentro da casa de Deus, aleluia, coloca a sua roupagem, coloca o seu manto, vai adorar a Deus, faz todas as coisas certinhas, faz tudo como é determinado pelo Senhor, aleluia, que determinou a Moisés, ao rei Davi, e Salomão fazia também, com zelo, com respeito, exatamente como havia sido determinado, e sai dali e faz outra coisa. Como assim? Como assim? Então, no início, como nós vimos, Salomão estava disposto a seguir todos os mandamentos de Deus e assim ser um rei exemplar, mas cometeu um erro. Nós acabamos de relatar aqui, cometeu um erro, que foi a porta de entrada para os pecados em sua vida e todo Israel. Está vendo? Aquele que era um líder, que deveria mostrar o que devia ser feito. E muitas vezes nós vemos hoje em dia pastores que não se dão a respeito, pastores que fazem algo dentro da igreja, mas que fora da igreja não fazem nada disso. Nós vimos que homens e mulheres de Deus que dentro da igreja são um e fora da igreja são outros. É aqui que essa palavra está nos alertando em 2 Crônicas. Não só prejudicou a sua vida, mas como a vida de todo Israel. Porque Salomão era líder, assim como os pastores são líderes na sua igreja,
na sua congregação são exemplos e devem ser assim: honrar a palavra de Deus, honrar a obediência, ser exemplo, ser sal da terra, porque não só prejudicou a sua vida, mas prejudicou todo Israel. Porque para fazer os seus gostos, para fazer a sua vontade, para fazer, aleluia, os seus caprichos, é assim que Deus determinou? É assim que foi determinado por Salomão, para que ele fizesse isso? Claro que não. Claro que não. E o que Deus determina para mim e para você hoje, que nós devemos ser santos dentro da igreja, mas temos que ser santos também fora da igreja. Nós devemos ser santos lá no nosso trabalho, devemos ser santos pelas ruas, devemos ser santos lá no shopping, devemos ser santos por onde quer que passemos. Nós devemos mostrar que nós somos diferentes, que nós fazemos a diferença, que nós estamos aqui escolhidos por Deus para ser, aleluia, sal da terra, para fazer a diferença, luz do mundo. Fomos separados para ser a luz do mundo, para mostrar a salvação, mostrar o caminho, mostrar aquilo que é correto, que nos vai nos dar a salvação eterna. Então, veja aqui, quando o pastor, eu e você que somos, aleluia, os sacerdotes na nossa casa, quando nós erramos, quando nós fazemos algo que não está diante da palavra de Deus, daquilo que Deus determinou para nós, nós prejudicamos a nós e prejudicamos a nossa família, prejudicamos os nossos filhos, prejudicamos aqueles que, aleluia, que focam em nossa vida, que acham que nós temos uma vida santa, correta, que estão olhando para nós como homens e pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus, que, aleluia, que não erram, que não cometem pecados, aleluia. Somos homens fracos, dependentes de Deus, podemos sim cair em pecado, podemos sim, aleluia, sair da presença de Deus, podemos sim, mas devemos lutar todos os dias, devemos lutar em todos os momentos, em todos os minutos, principalmente orando, jejuando, buscando e clamando para que o Senhor venha ser, aleluia, cada vez mais grande dentro de nós, cada vez maior, venha encher a nossa alma da sua presença, da sua glória, para que não tenhamos nenhuma brecha, para que o inimigo das nossas almas, ou até mesmo a nossa vontade do coração, venhamos cair no erro, venhamos cair no pecado. Nós devemos fazer a nossa parte, fazer com alegria, não com tristeza, com temor, não com medo, com gosto, com prazer, porque nós amamos a Deus, amamos a Cristo, e devemos fazer tudo com prazer, com alegria na nossa alma, porque Cristo já conquistou para nós a salvação eterna. Cristo já abriu aleluia, o templo, as cortinas foram rasgadas para que nós possamos ter acesso, aleluia, ao sagrado, ao santo, santo, santo. E Ele é poderoso para fazer o impossível na tua vida, na minha vida. Ah, mas eu falo, eu não consigo, eu não sei, é bom falar que é assim, que é assado, eu não consigo. Os meus problemas lá no trabalho, os meus problemas em casa, tantas lutas, tantas provações, mas com Cristo é possível, irmão. Com a presença do Espírito Santo em nossa vida é possível. Nós vamos chorar, nós vamos ter as nossas dores, nós vamos ter os nossos problemas, mas com Cristo vai edificando a nossa vida, vai edificando a nossa alma. Vamos chorar sim, mas choremos com alegria da presença de Deus, choremos com alegria da presença santa do Senhor em nós. Aleluia. Então, ponha isso na tua cabeça, meu amado, nesta noite.
ou neste dia, nesta tarde, você está vendo que não só complicamos a nossa vida, mas também trazemos todo esse problema, essa maldição para os nossos, para a nossa esposa, o esposo, os filhos. Tudo isso foi consequência. Salomão não trouxe problemas somente para a sua vida particular, ele trouxe problemas para todo Israel, porque ele era um excelente líder, o homem mais sábio que teve aqui na terra. E ele, fazendo o quê? Entrando em desobediência. Quando a gente entra em desobediência, essa brecha enorme que nós abrimos para o nosso inimigo, nós damos autoridade para que ele venha entrar no nosso coração, no nosso pensamento. Fecha essa brecha em nome de Jesus Cristo, da desobediência. Tinha temor de Deus, tanto é que ele não queria que ela entrasse na casa de Davi, no palácio de Davi, porque onde entrou a arca do Senhor eram sagrados, aqueles locais eram sagrados. Aleluia. Então ele prejudicou todo Israel pela sua desobediência, porque ele saiu do foco, ele saiu da palavra, ele saiu do caminho. No versículo 11, então, nós vemos que Salomão tomou a filha de Faraó como esposa. Certamente não era a vontade divina, com certeza. Ah, mas eu orei, o Senhor me mostrou que aquele varão é para mim, aquela varoa é para mim. Analisa a palavra. Filha de Faraó era quem o Senhor tinha mandado o povo se unir. A princesa de Faraó era quem o Senhor tinha mandado Salomão entrar em comunhão, entrar em matrimônio. Uma idólatra em comunhão com o Filho de Deus. Onde tem comunhão com isso? Onde tem comunhão com isso? Onde o servo de Deus e uma idólatra? Aleluia. Não era, aleluia, a direção de Deus. Com certeza. Correto? Não era. Lógico que não é. Tem muitas vezes que a gente fica enganado. Ah, eu orei, essa pessoa, eu acho que é assim, eu gosto, eu acho que vai dar certo. Como assim? Ei, acho que vai dar certo? Busca a palavra de Deus, o temor de Deus. Espera no tempo certo. Espera no tempo do Senhor. Busca direção. Se você precisa de uma esposa, se você precisa de um esposo, respeita a palavra de Deus. Respeita o teu pastor. Respeita a direção. Respeita o sumo sacerdote, Cristo, que, aleluia, fala a sua palavra, mostra a direção. Espera no tempo de Deus. Não queira fazer como Salomão, querer agir pela sua vontade, agir pelo seu desejo. Desde quando desejo nosso é certeza para a direção da nossa vida? Pois a própria palavra fala que o coração do homem é enganoso. Então, com certeza não era a direção de Deus. Depois que Salomão tomou a princesa egípcia como esposa, ele não permitiu que ela estivesse em lugares santos de Israel, porque ainda havia certo respeito pelas coisas de Deus. E aí, que adianta isso? Ele já errou, ele já cometeu pecado, ele já saiu da direção de Deus. Ele já saiu da comunhão com Deus. Ele já saiu da ordenança de Deus. E que adianta aí não levar ela onde, aleluia, nos lugares santos?
Olha a loucura, chega a nossa desobediência às vezes, chega até a loucura. Como a gente vê aqui com Salomão, chega a loucura. Chega a loucura. Estava errado, pecando, fazendo aquilo que Deus odiava, que Deus abominava. Eu não vou levar ela nos lugares santos de Israel, porque ainda eu respeito as coisas de Deus. Como assim? Meu irmão, minha irmã, nesta hora a gente vê aqui a loucura já começou em Salomão, quando ele pegou e abriu a porta da desobediência sobre a sua vida. A história bíblica conta que a apostasia e idolatria progressivamente tomaram conta das pessoas, que acabei de falar em alguns minutos. Salomão era líder, não somente líder como rei, líder do povo, como é o nosso pastor, é um líder. Se ele erra, o povo vai errar. Se ele está ensinando coisas erradas, o povo vai errar. Está vendo o pensamento? Está vendo essa linha de pensamento? Que a apostasia entrou porque Salomão se afastou de Deus, foi se afastando. Quando você desrespeita a palavra de Deus, progressivamente a gente vai se afastando de Deus, porque Deus nos ordenou, Deus nos deu a direção, e a apostasia vai entrando. A idolatria, coisas que são erradas, você vai começar a achar que não é tão errado assim, eu posso aceitar. Coisas no culto, às vezes, que a gente vê em muitas igrejas por aí, mas não tem nada a ver isso. Pode ter isso na igreja, pode ter isso durante o culto, nada a ver. Nada a ver como? Progressivamente tomaram conta das pessoas, do povo. A apostasia começou com Salomão, idolatria, com as suas esposas das mais diversas povos, e progressivamente tomou conta das pessoas, porque o líder se desviou, o povo se desvia, o pastor se desvia, as ovelhas vão se desviar. Aí de repente chega assim, mas eu sou lá do pastor Raposo. É isso, irmãos. Eu sou lá da igreja do pastor Raposo, porque ele se desviou, irmão. Ele chegou à loucura. A palavra de Deus já não importa. O que importa é as vontades dele, as vontades dela, porque muitas igrejas aí tem pastoras, com todo respeito. No meu particular eu também não concordo, mas Deus abençoa, Deus usa de qualquer forma, aleluia, também as mulheres, mas eu não acho certo como pastoras, como uma líder na igreja, porque isso foi determinado para o homem é o sacerdote, mas é outra questão. Então, progressivamente tomou conta das pessoas, os cultos a deuses estranhos e a cultura pagã se estabeleceram em Israel. Estão vendo, meus amados? Os cultos a deuses estranhos e com a cultura pagã começou a entrar em Israel. Por quê? Porque o líder falhou. E quando o líder falha, essa conta chega, essa conta vem, e vem sobre as nossas vidas, porque nós não temos um líder. Por isso que o nosso alvo tem que ser Cristo, porque mesmo se o meu pastor errar, eu estou firmado aqui na palavra, eu estou firmado em Deus, no Espírito Santo, ok? Firma em Cristo. Porque muitas vezes, se eu fosse depender de pastor, se eu fosse depender, aleluia, de homens de Deus aí, hoje eu não seria mais crente. Por
porque pisaram na bola com suas famílias, pisaram na bola com a igreja, pisaram na bola com as ovelhas, certamente eu não estaria, aleluia, seguindo a Cristo, porque esses pastores que passaram pela minha vida se desviaram do caminho, cometeram pecados, abriram as portas, e de um pecado foi a outro. Daqui a pouco começaram a colocar coisas do mundo dentro da igreja, durante o culto. E onde está isso, meus amados? Foi isso que Deus determinou para mim, para você, para os pastores? Foi isso que Deus determinou para Salomão? Os cultos a deuses estranhos e a cultura pagã se estabeleceram em Israel como uma infecção que acabou se espalhando e separando o povo de Deus. Tem ideia nessa consequência? Será que eu e você, nós temos ideia do que pode acontecer na obra de Deus quando um líder, um pastor se desvia das ordenanças do Senhor e realizar um culto sagrado com temor a Deus e como Deus determinou? A minha vida também tem que estar baseada na palavra, ser santa, não somente na igreja, mas fora da igreja, no nosso trabalho principalmente. Se alguém nos maltratar, vamos perdoar. Se alguém nos humilhar, vamos perdoar. Se alguém nos der um tapa no rosto, vamos oferecer a outra. A gente tem que ser sal da terra, luz do mundo. A gente tem que fazer aquilo que Deus, aleluia, determinou. Cristo foi manso, Cristo foi humilde, Cristo foi obediente, Cristo é santo. E assim Ele deseja que a gente seja também santo, obediente à sua palavra, principalmente. E a nossa vida dentro da igreja tem que ser igualmente fora da igreja, para que as pessoas vejam algo diferente na nossa vida, para que as pessoas vejam que realmente Cristo habita na nossa vida. Aleluia. Então, a gente vê aqui, começou com uma pessoa, irmãos. Tem ideia disso? Começou com Salomão, em desobediência, e se espalhou pelo povo. E assim está acontecendo. Quantos pastores aí estão contaminando o povo de Deus com desobediência, com cultos estranhos? E aí vai se espalhando tudo isso entre aquelas pessoas daquela congregação. Daqui a pouco a outra quer copiar também, daqui a pouco a outra quer inventar mais alguma coisa diferente, e daqui a pouco nós vemos coisas das mais bestiais possíveis dentro das igrejas. E qual tem sido a nossa posição? Qual tem sido a nossa posição com relação a isso? Nós vamos ficar calados? Nós vamos ficar de cabeça baixa? Nós vamos ficar, aleluia? Pensa bem, meus amados, nós seremos um dia condenados, aleluia, se estivermos na desobediência, por fazer alguma coisa ou também por deixar de fazer algo. Se Deus determinou na sua vida, na minha vida, fazer algo e nós não estamos fazendo, um dia será cobrado. No juízo final nós seremos cobrados por Jesus Cristo. Ele será o juiz por algo que fizemos ou também deixamos de fazer. Tínhamos todas as condições de fazer, não fizemos, ou por covardia, ou por medo, ou por preguiça. Nós vamos ser condenados por Cristo. Podemos perder a nossa coroa. Tenha isso na tua mente. Aleluia. Olha só, uma ação
de uma pessoa. Salomão infectou todo o povo, afastando o povo de Deus, irmãos, afastando o povo do caminho, da verdade e da vida. Olha só que prejuízo, que consequência, porque para fazer a sua vontade, Salomão queria fazer a sua vontade, os seus caprichos, os seus desejos sexuais, para pôr o povo em risco, para colocar o povo, aleluia, em direção à perdição. O povo sofreu com aquilo que poderia ser evitado. Olha só, se Salomão continuasse na obediência, na direção, como a palavra ordenou, como Moisés ordenou, como o seu pai, rei Davi, ordenou. Aleluia, Davi errou, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isso não fui eu e você que falou, não, foi Deus que falou de Davi. Um homem segundo o coração de Deus. Nós podemos errar, sim. Podemos pisar na bola com alguém, sim, porque nós somos seres humanos. Vamos errar. Às vezes nós estamos cansados no serviço, cansados por alguma coisa, ou fracos na fé. Vamos errar, sim. Mas o nosso coração tem que ser segundo o coração de Deus. Se eu errar, eu vou ter que chorar e clamar a Deus para que me perdoe. Tem que chorar e clamar a Deus para que me coloque de volta no caminho. Nós vamos errar, sim. Ninguém é super-herói, amados. Não existe. Não existe super-herói aqui na terra. O único que passou por aqui já está na glória, reinando ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso, que é Jesus Cristo. Nós vamos errar, sim, mas peça o perdão a Deus, clama a Cristo, clama ao Espírito Santo, que Ele vai nos corrigir, vai nos mostrar, ó, você errou nisso, você se equivocou nisso, você está errando nisso, você errou de novo nisso. É o Espírito Santo que vai falar para mim e para você, no nosso coração, no íntimo do nosso ser. Então, o povo sofreu com aquilo que poderia ser evitado. Salomão poderia ter evitado isso, com a sua promiscuidade, com o seu desejo carnal, com os seus próprios caprichos, colocar todo um povo de Israel em risco. Estava correndo tudo bem, era um bom líder, um bom diplomata, e de repente quer fazer o desejo do coração dele, pecando, saindo da direção da palavra. Como assim? O Deus determinou a ele, como rei de Israel, para que cuidasse do povo, para que mostrasse a direção, adorasse a Deus no templo, tivesse temor na palavra do Senhor, e de repente quer fazer as suas vontades, os seus caprichos, sair da posição, colocando a sua família em risco. Se eu e você nós pecamos e saímos da direção, nós colocamos nossos filhos em risco, nós colocamos nossa família em risco, nós colocamos o nosso futuro em risco, porque quisemos fazer a vontade do nosso coração, nosso desejo, a minha vontade. E a palavra de Deus, onde é que fica? E o Espírito Santo na nossa vida, onde é que fica? Você acha que você acha e eu, será que nós achamos que o Espírito Santo não está vendo tudo isso? Você acha que Cristo não está vendo tudo isso? Deus não está vendo tudo isso? Quando saímos da direção de Deus, saímos da posição que Deus determinou, nos escolheu, nos separou, para que a vontade dele fosse,
aleluia, feita para que Cristo fosse glorificado em nossas vidas. E o que nós fizemos e fazemos? Maltratamos a Cristo novamente, crucificamos a Ele outra vez, colocamos Ele de novo lá na cruz, batemos os pregos nas suas mãos e nos seus pés de novo. Quando pecamos e saímos da direção, tem ideia disso? Tem noção do que nós fazemos? Quando nós pecamos e saímos da direção que Deus colocou para nós, Deus nos escolheu, nos separou, nos livrou desse mundo tenebroso, da perdição da nossa alma, nos livrou do inferno. E o que nós temos feito? Nós vamos crucificar de novo Cristo. De novo nós vamos crucificar Ele. Poderia ser evitado, Salomão não evitou. Quantas coisas que eu e você nós podemos evitar e não evitamos. Quantos problemas para a nossa vida nós podemos evitar e nós não evitamos. Se Deus permitir, nós vamos continuar com essa palavra em outro dia, em outra oportunidade, para falar um pouco do meu testemunho, falar um pouco sobre a doença que passou sobre a minha vida. Porque quando nós entramos em desobediência, Cristo não quer nos perder, Cristo não vai nos perder, e Ele fará tudo por amor de Deus, para que a nossa vida esteja separada com Ele um dia na glória. Se Deus precisar cortar minha mão, Ele vai cortar minha mão. Se Deus precisar cortar minha voz, Ele vai cortar minha voz, porque Ele quer que eu esteja com Ele na glória. Ele quer que eu esteja salvo e santo com Ele na glória. Se Deus quiser matar um filho meu, Ele vai matar, porque é dele, pertence a Ele. Não é eu e você que nós vamos falar o que Deus deve fazer e não deve fazer, mas Deus quer a nossa vida na sua direção. Tenha temor de Deus, obediência a Deus, para que você não cause problema na sua vida, não cause tribulação na sua vida. Nós vamos ter provas, sim. Deus vai nos provar, vai provar o nosso coração para ver se realmente nós estamos na direção, no propósito. Vai nos provar, vai nos edificar. Vamos ter crescimento para a glória do Senhor Jesus, sempre. Aleluia. E eu agradeço a Deus que ainda eu tenho voz, porque se fosse, aleluia, pelo homem eu teria perdido a voz. Não poderia estar aqui falando com vocês, não poderia estar aqui falando da palavra do Senhor, porque o Senhor me separou e quer que eu pregue a sua palavra. Como é que eu vou falar que eu não vou pregar a palavra de Deus, se Deus determinou isso sobre a minha vida? Se Deus determinou que a palavra do Senhor fosse pregada através da minha boca, como é que eu vou negar isso? Como é que eu vou querer fazer os meus caprichos, fazer as coisas que eu gosto, fazer, aleluia, aquilo que apraz a minha carne? Como? Se Deus determinou algo sobre a minha vida, a sua vida, e você quer fazer os seus caprichos, a sua vontade, a sua hora. Não, irmão, eu não estou preparado para isso agora não. Deus abençoe. Ai, eu não tenho tempo para isso. Outro dia eu vou na igreja. Cuidado, meus amados, cuidado. Nós temos um Deus todo-poderoso que cuida de nós, que peleja por nós. Tantas guerras espirituais o Senhor nos livrou e nem vimos. Os anjos do Senhor estavam lá guerreando a nosso favor, em lugares que passamos, nas ruas, nos becos, e o Senhor estava nos guardando e nem vimos. Então cuidado, não brinca com o Senhor, não brinca com o Deus Todo-Poderoso.
porque Ele determinou algo em nossa vida e na sua vida. Então, algo, aleluia, uma atitude de Salomão. Olha o que ele fez com ele e com todo o povo. E o próprio Salomão, e se deu mesmo o homem mais sábio do mundo cometeu esses erros graves e pecados, o que nos mostra que devemos aprender também com esses erros, acertos dos outros também, entendendo que somente Deus é o nosso guia perfeito, capaz de nos livrar do pecado. Sejamos fiéis a Ele sempre, sejamos fiéis a Ele sempre, pois somente Ele pode nos livrar, aleluia, do pecado, do engano, aleluia, do inimigo das nossas almas. Em nome de Jesus Cristo, eu agradeço essa oportunidade, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e infinitas consolações do Espírito Santo esteja conosco, hoje e sempre.